Nos próximos instantes, você vai ter uma oportunidade de ter uma reflexão muito aprofundada sobre o momento que você está vivendo agora, as escolhas, os estudos e o aprofundamento em relação à consciência, à espiritualidade e uma série de fatores que 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha a oportunidade de conversar. Então vamos começar entendendo que se você chegou nesse vídeo, não é um motivo aleatório. Esse vídeo está sendo direcionado para pessoas que têm um interesse em progredir na caminhada espiritualista, universalista, pessoas que estão raciocinando dentro de um padrão que a espiritualidade hoje permite, onde haja abertura de consciência, onde haja pluralidade de estudos, né? E tudo isso tem contribuído muito para canais que lidam com essa questão do estudo poderem trazer informações e reunir pessoas sérias. Então não foi à toa que você chegou até aqui, esse vídeo só vai chegar em quem tem que chegar. Muita satisfação em receber você aqui, eu sou Farrell Molina, você pode me conhecer lá do podcast Filhos do Todo, inclusive nós fazemos algumas collabs aqui para que as pessoas possam interagir. A espiritualidade moderna, como nós podemos dizer, ela passou por algumas transformações. Hoje, no estilo de vida contemporâneo, cada um de nós vive, as pessoas tendem a realizar escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, acaba definindo toda uma vida. Então, a pessoa, às vezes, ela escolhe uma linha de estudos espirituais, claro, entra numa imersão ali e começa a beber bastante daquela fonte. E isso tem um fundamento muito interessante, que é o progresso e a lapidação do indivíduo. Porém, quando observamos que existem hoje vários caminhos para que as pessoas possam progredir, nós temos que dar um upgrade em relação a isso. Então, leituras relacionadas a várias vertentes, quando se entrelaçam, são super convenientes. O fato de uma pessoa, muitas vezes, que se diz espiritualista, começar os estudos dentro da doutrina espírita especificamente, né? Muitas pessoas relacionam o nome kardecismo, e dentro dos meus contatos e dos meus estudos, muitas pessoas que estão dentro do espiritismo dizem que o kardecismo não é um termo que se deve utilizar, mas sim Kardec como referência. Essas pessoas, elas vão iniciar o estudo espiritualista dentro do kardecismo, só que chega em um determinado ponto que a pessoa começa a querer entender mais sobre esoterismo, sobre um ocultismo, sobre a Umbanda, sobre processos magísticos, projeção astral. E, obviamente, que a pessoa não precisa sair do estudo inicial do espiritismo, mas muitas vezes a pessoa é expurgada naturalmente, depende da casa, depende do local que ela está, não será bem aceito. Em outros locais, sim. Por que eu comecei com essa reflexão? Porque é muito interessante, sim, que o estudante da espiritualidade comece a estudar as obras espíritas. Eu acredito que o Livro dos Espíritos seja uma obra fundamental para todas as pessoas que se interessam por mediunidade, por espiritualidade, tenham como um livro inicial, e as obras espíritas também. Só que chega em um determinado ponto que as pessoas precisam, muitas vezes, pisar em outros terrenos, entrar dentro de estudos iniciáticos, estudos herméticos. Muitas vezes as pessoas querem conhecer o poder das plantas, da bioenergia, e tudo isso pode fazer parte de um aglomerado de conhecimentos que o indivíduo que se coloca como espiritualista pode ter. Então não vamos limitar a ação e o alcance daquilo que você pode ter. Você pode observar que dentro de uma biblioteca universalista como a minha, nós vamos ter conteúdos xamânicos que são praticamente a base da sociedade, desde que o mundo se conhece, né? Desde que se conhece registros históricos do mundo. Nós vamos ter as representações xamânicas, as conexões com os elementos, com a água, com a terra, com o fogo, com o ar.
Posteriormente, nós vamos entrar em estudos herméticos e magísticos que vão ativar tudo isso dentro de uma prática que relaciona com a caixa, com o éter, que dá vida, que traz o magnetismo necessário para que as pessoas possam estar em sintonia e conduzir a própria realidade. Então, antigamente, esses conhecimentos eram, claro, difundidos dentro de espaços fechados, porque o conhecimento, ele era muito amplo. E sim, uma pessoa que tem conhecimentos espirituais, conhecimentos herméticos, magísticos, o domínio com os elementos, com certas palavras, ela pode direcionar isso para uma causa que seja positiva, que seja algo a melhorar o campo ou algo a afetar o campo, porque existem caminhos a serem escolhidos e a história da humanidade está repleto disso. Nós temos o ego do ser humano, os interesses e a manipulação energética para tais finalidades através de outras influências. O ponto é, espiritualista que me assiste, pessoa que está buscando um caminho, entenda que o todo, a força do Todo-Poderoso, não vai ter em nenhum momento a possibilidade de ter um opositor à altura, porque senão não seria a perfeição. O mago, o descobridor das capacidades que ligam o céu e a terra, sabe muito bem disso. E sabe muito bem que o grande poder emana de uma conexão entre o indivíduo e a força superior que habita em cada um de nós. As simbologias, os arquétipos, as representações simbólicas que existem em todas as culturas podem ser acessadas através de um estado de consciência. E aqui eu posso citar as obras do Omran Mikhail Ivanov, ou Ivanhov, como queiram pronunciar, depende do lugar, pronunciar de um jeito ou de outro, que sempre diz que a maior conexão mágica é o próprio indivíduo. Você pode ser a sua varinha mágica. Você ativa as capacidades inerentes ao todo que está em tudo dentro do seu processo de percepção e ativação. É como se você hoje pudesse receber um download de uma forma aprimorada, movimentando a sua energia e entendendo que você pode entrar com a sua consciência em cada aspecto que existe na Terra. Muitos conhecimentos magísticos e iniciáticos dizem isso. Você observa o seu lado luz, o seu lado sombra, começa a colocar num tópico aprimorado as suas capacidades benevolentes e aquilo que você tem como fragilidade, para que você possa compreender que o seu caminho é necessário sempre em direção a uma lapidação. Lapidar a pedra bruta, como está presente em várias ordens iniciáticas. Percorrer, subir a escada de Jacó, como em várias ordens iniciáticas, a exemplo da maçonaria, Rosa Cruz, entre outras, possui como referência de lapidação interior. Então, o ser humano que entende tudo isso, ele começa a beber de várias fontes, sem ter aquela máxima de pôr um pé em cada canoa, mas sim absorver conhecimentos de várias ordens, de várias possibilidades, tanto esotérico quanto exotérico, e colocar em prática primeiro em si, primeiro dentro da própria realidade, para daí poder colocar à disposição de pessoas que queiram também seguirem uma jornada. E esse canal, especificamente, agora passa a ser um canal de estudo, de aprofundamento. Eu vou deixar algumas possibilidades para você poder afunilar melhor isso. E aqui nós vamos falar sobre simbologias, sobre a espiritualidade ancestral, os contextos que ligam todos os seres que aqui estiveram e entenderam como funciona esse jogo que é a vida aqui no nosso planeta, as filosofias que vêm desde a China antiga até a Índia védica, até o Egito, a Grécia, todo o Oriente em geral, os povos e nações xamânicas
a Europa e as conexões que tudo isso proporcionou na humanidade. Quais são os entrelaçamentos que todas as culturas obtêm através de símbolos? Quais são os símbolos em comum que significam as mesmas capacidades em várias culturas? O caminhante, né, a pessoa que está buscando uma lapidação interior, precisa aprender a fazer intersecções e conectar a sua energia a um processo de recebimento. Muitas pessoas buscam prosperidade na vida, buscam abertura de caminhos. E essa também é a minha situação, e acredito que seja a situação de todas as pessoas. O ponto é que a indignação muitas vezes toma frente de um processo de percepção no presente. E aí, muitas caminhadas espiritualistas, e eu estou falando isso de uma forma a elucidar, a trazer insights na tua realidade, não é para você colocar isso como verdade absoluta, mas é para você poder pensar. Muitas vezes a sua indignação vai tomar a frente da sua prosperidade. Porque sim, em algum momento você vai ter que ter uma certa indignação para você se mexer. Mas ela não pode dominar os seus dias. A pessoa que passa por um processo alquímico de transformação, ela precisa entender primeiro aquilo que eu falei no primeiro momento. Quais são os lados a serem transformados? O que você quer realmente revolucionar na sua vida e trazer essa alquimia sagrada, que é muito mais profunda do que só um laboratório que transforma metal em ouro, mas é a transformação, a lapidação da sua pedra bruta. E para isso não pode existir barreiras. É necessário que você que está me acompanhando beba de várias fontes e filtre aquilo que é necessário ou não. Uma máxima é super interessante. Aquilo que você faz, primeiro é para você e depois para o outro. Você pode ver que existem representações simbólicas aqui de várias culturas, porque tive iniciações em várias. E isso não me faz estar acima ou abaixo de ninguém, me faz entrar dentro de uma condição de buscador, de uma pessoa que quer entender várias filosofias dentro da espiritualidade e de um caminho iniciático. Por isso, você vai encontrar muitas possibilidades se você permanecer por aqui nesse canal. Aproveite, se inscreva, toca no sininho, coloque seus comentários sobre principais dúvidas dentro da sua caminhada, da sua jornada espiritual, que eu estarei lendo um a um e procurando direcionar. Algo também super interessante, eu vou deixar um grupo no WhatsApp. Eu vou abrir esse benefício aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vá no primeiro comentário fixado que é melhor. Esse grupo do WhatsApp é para pessoas realmente interessadas em afunilar estudos, em receber esses conteúdos aqui e outros conteúdos que estão sendo preparados. E ter ali uma proximidade maior com um estudo espiritualista sério, aprofundado, com referências e com interconexões com várias possibilidades. A exemplo de oráculos, nós temos também as possibilidades do tarô, com a Michele, que está sempre comigo aqui, minha companheira. E você também pode ter os seus horários de tarô, entender mais sobre o tarô. Vou deixar a possibilidade do tarô também na descrição para agendamentos. Muitas pessoas gostam de entrar em contato com esse oráculo e é necessário que seja com uma pessoa séria. Então, você que quer realmente entrar em contato com essa possibilidade, eu vou deixar também na descrição. E por que eu estou falando sobre isso? Porque ao longo da humanidade nós tivemos várias possibilidades de conexão com forças, com processos herméticos, com simbologias, que trazem conexões em relação ao campo que está vibrando em uma determinada realidade, as predisposições que podem acontecer. Porque muitas vezes as pessoas não enxergam os recados que o universo, que o todo, que as referências espiritualistas, magísticas, os elementais estão aqui frente a frente demonstrando. Então essas pessoas recorrem a um oráculo e a um oraculista, que é um intermediador de certas possibilidades que trazem ali para a pessoa pontos para que ela possa observar, seguir ou não. O livre-arbítrio sempre tem que ser respeitado em qualquer prática espiritualista. Vou dar um exemplo
do problema que é, muitas vezes, interferir na vida alheia. Dentro das iniciações relacionadas também à Umbanda, nós temos várias tradições que estão mescladas ali. E uma das tradições e uma das capacidades dentro de um sacerdócio, que é o meu caso, que estudei para esse sacerdócio, uma das fontes que eu bebi foi o sacerdócio na Umbanda. Existe uma lei de Pemba. A Pemba é um elemento ritualístico utilizado, aqui eu não tenho nenhuma por perto, senão mostraria, para processos de abertura de portais, processos consagratórios, normalmente ela vai ter o calcário mais utilizado no nosso país, e algumas funções relacionadas a algumas castanhas e raízes. Ali dentro tem um poder ancestral muito grande. Então, os sacerdotes, os adeptos, muitas vezes preparados, vão utilizar daquele instrumento para abertura de portais através de símbolos. Ou seja, você está ao redor cheio de símbolos e você muitas vezes não se dá conta do que eles representam e do que eles influenciam na sua vida porque foram ativados por terceiros para essa finalidade. Então, quando você começa a entender, as coisas ficam melhores. Então, vai ficando por aqui, se o papo está interessante. O exemplo é o seguinte: houve uma perturbação em relação a um sacerdote em uma certa ocasião e ele utilizou a Pemba para intencionar algo para aquela pessoa. O que ocorreu? Essa intenção, no dia seguinte, se manifestou na vida da pessoa e na vida dele. E no peito dele estava ali o mesmo desenho que ele fez. Uma entidade chegou perto e disse: isso é para que você aprenda que a responsabilidade sempre será sua. Então, espiritualista, eu coloco isso para uma reflexão profunda. Se você se classifica como um, lembre-se da responsabilidade que você tem no mundo atual. Não importa que o mundo esteja um caos lá fora. Não importa que você queira fazer justiça com as próprias mãos, com aquilo que você tem como percepção de justiça. É necessário entender que aquilo será feito para você, e eu não estou falando de situações adversas e necessárias. Eu estou falando de raiva, de rancor, de inveja, egoísmo e a sua própria justiça em relação a comparações. Ficou claro? Então, o conhecimento é sempre dentro daqui do que nós estamos falando, aplicado para a luz. As iniciações antigas e espiritualistas sempre serão em relação a você caminhar em direção à luz. Então, coloca isso como uma máxima na tua realidade e escreve no teu livro da vida essa informação. Porque nós teremos vários outros capítulos aqui para que você possa se aprofundar. Eu já vou deixar um vídeo sugerido aqui para que você possa ter mais um estudo aprofundado. Vou te convidar para que você entre nesse grupo, para que você possa ter um cerco mais fechado de materiais e conhecimentos, e todas as informações faladas estarão aqui na descrição. Se esses minutos serviram para que você desse um pontapé inicial e começasse a ter uma expansão dentro dos níveis de consciência que você experimenta hoje, o trabalho foi muito bem realizado e você pode, a partir daí, começar a seguir um caminho interessante. Te vejo aqui no nosso próximo vídeo.